Paulo Paim, que mais uma vez preside a nossa sessão aqui no Senado Federal. Senhoras senadoras, senhores senadores, dirijo-me a vossas excelências com espírito lúcido e tranquilo, onde as paixões se amortecem e deixam íntegro e inabalável meu senso de justiça e responsabilidade. Ocupo mais uma vez esta democrática tribuna para expressar aqui a minha imensa preocupação com a realidade brasileira. E também com um cenário de incertezas que mapeia o nosso país em detalhes. O chamado país do futuro. E também com o seu presente e com o seu futuro. Senhor presidente, o Brasil está assistindo à pior crise das últimas 3 décadas. E o modo como Santa Catarina está atravessando essa turbulência pode inspirar outros estados da federação. Desde a redemocratização do país, no início dos anos 80, não se via um quadro nacional tão sombrio, no qual a fragilidade política e a debilidade econômica estão unidas num só corpo. Santa Catarina, obviamente, não está alheia a esse cenário e nem imune à crise, mas recomendo a esta Casa, à Câmara Federal, aos governantes, aos formadores de opinião, que olhem com mais atenção o que está acontecendo no sul do Brasil, um lugar onde o Brasil continua sobrevivendo. Antes de mais nada, senhor presidente Paulo Paim, por quem tenho profunda admiração e grande respeito, quero me solidarizar com os nossos vizinhos gaúchos, com o meu correligionário José Ivo Sartori. O governador herdou uma estrutura arcaica e uma economia pública insolvente, que amarga o indesejado primeiro lugar no ranking nacional de endividamento. O Rio Grande do Sul sempre foi protagonista da cena brasileira. Berço de personalidades políticas como Alberto Pasqualini, Oswaldo Aranha, Getúlio Vargas, Paulo Brossard, Leonel Brizola, Pedro Simão, entre tantos outros, não pode ser relegado ao ostracismo devido às adversidades econômicas. Quero aqui emprestar minha voz e a minha solidariedade para, juntos com os colegas Lazier Martins, Ana Amélia Lemos e nosso ilustre presidente do Senado Federal, que preside a sessão neste momento, Paulo Paim, abrir canais de negociação junto ao governo federal, aqui em Brasília, não apenas ao Rio Grande do Sul, pois, infelizmente, o cenário de incerteza não é exclusividade do povo gaúcho. Também inserida na crise, mas num quadro político e econômico diferenciado, Santa Catarina trilha caminhos que pode auxiliar gestores públicos de outras federações. Desde o governo Luiz Henrique da Silveira, homem público que tanto honrou essa casa, foi implantada uma filosofia inovadora de governo baseada na gestão descentralizada, sob o slogan Todos por Santa Catarina. O inesquecível Luiz Henrique deu início a um estilo novo de governar, a um estilo de uma administração na qual divergências políticas, partidárias e ideológicas não podem se impor aos interesses do Estado. Uniu a todos em torno da negociação da dívida, estimulou ainda mais a diversidade de um Estado marcado pela multiplicidade e tratou adversários e aliados com a mesma cordialidade e respeito. Infelizmente,
Os mesmos princípios servem de bússola para o governador Raimundo Colombo. Ex-senador da República, Colombo imprime também um modelo que permite aos catarinenses do setor público e da iniciativa privada uma turbulência mais suave do que é enfrentada pelos demais estados brasileiros. A gestão Raimundo Colombo tem se caracterizado pelo estigma da responsabilidade fiscal e da austeridade. É uma administração moderna, focada em metas e avaliada sistematicamente. O modelo vem gerando resultados expressivos para Santa Catarina. Das 10 principais economias brasileiras, Santa Catarina apresenta a melhor relação entre endividamento e receita. Em 2005, o passivo correspondia a 119% da arrecadação. Uma década depois, este percentual é de apenas 45%. O Estado é considerado hoje um porto seguro para investimentos, onde não se fala em aumento de tributos e nem se descumprem obrigações. A segurança jurídica atrai novas atividades e grandes empresas, como é o caso que se deu recentemente da montadora alemã BMW. Dono de apenas 1% do território nacional, o 20º menor estado do Brasil, se firma com uma economia superlativa. Na contramão do cenário da recessão, projeta um crescimento de 1,5% em 2015. Maior exportação de frango e carne suína do país, cedia o maior fabricante de motores elétricos do mundo, a WEG, e a maior fundição da América Latina, a Tupi, só para ilustrarmos com alguns exemplos. Enquanto a desesperança ganha espaço no sentimento nacional, a capital catarinense se consolida como o maior polo de tecnologia e inovação do país, apelidado carinhosamente no exterior como Vale do Silício Brasileiro. Esses indicadores econômicos se refletem diretamente na qualidade de vida dos cidadãos. É, por exemplo, o estado que mais reduziu a pobreza entre todos os estados brasileiros. É o de menor mortalidade infantil e o de maior longevidade. Está em Santa Catarina a maior taxa de alfabetização do país. E é o estado que mais cresce e que mais gera emprego. Não por acaso o estado de Santa Catarina é o que mais acolhe imigrantes. Mesmo em meio ao turbilhão de desesperança e descrença, consegue realizar o maior volume de obras de infraestrutura de toda a sua história. Pode-se dizer também que atravessa a tempestade justamente porque não se acomoda sobre os louros da boa estatística. Atento ao tsunami econômico que nocauteia estados irmãos, o governador Colombo e o seu vice, Eduardo Moreira, reúnem os gestores das estatais pelo menos uma vez por mês, com um único objetivo: relembrar a todos o mantra da austeridade e da responsabilidade fiscal. Colombo e Pim Moreira insiste numa única e simples tecla: as despesas precisam caber dentro das receitas. Longe de ser ufanista, reitero que Santa Catarina é o Brasil que está dando certo. Que, longe do cenário de incerteza, de desesperança e de descrença, está conseguindo sobreviver com dificuldades, é verdade, porém, com a esperança de quem enfrenta as dificuldades, as adversidades, e está vencendo. Portanto, senhor presidente, é com muita alegria que faço esse relato, destacando que Santa Catarina projeta esse ano um crescimento
de 1,5%, enquanto a projeção do Brasil é de crescimento negativo, que hoje já beira as margens dos 3%. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha para relatar.